Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa leitura, a nossa meditação no capítulo 17 do livro de Êxodo. Diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois, com Moisés, e exigiu: dai-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutem comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que fizeste subir ao Egito para nos matar de sede? A nós, a nossos filhos, a nossos animais? Então Moisés rogou ao Senhor, clamando: que farei a este povo, Senhor? Falta pouco para me apedrejarem. O Senhor respondeu a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe, e baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez, na presença dos anciãos de Israel, e deu água, e deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque, e me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus nas minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Sur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, tomando então uma pedra, puseram debaixo dele para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué pôs em fuga a Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então o Senhor ordenou a Moisés: escreve isso para memorial em livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe o nome Adonai Nissi. O eterno Deus me fez aqui um grande milagre. Porque ele declarou: porquanto Deus levantou sua bandeira de guerra e jurou sobre seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Queridos, quem conhece e serve o Deus da Bíblia sabe que em qualquer situação, por mais difícil que pareça, é uma prova vinda dele. Qualquer situação, Deus pode resolver. Ele põe a prova, ele permite as provas na nossa vida para ver em quem ou onde o servo vai buscar o socorro na hora da tribulação. Depois de tantos milagres, depois de tanta providência que Deus vem fazendo ali na vida dos israelitas, eles já deveriam saber que podiam confiar completamente, que deviam confiar completamente em Deus, né? Mas mesmo assim, eles ainda não buscavam a ajuda de Deus.
e murmuravam por tudo. O povo de Israel acabava de experimentar o maná servido por Deus, alimentando toda aquela multidão no deserto. O próprio Deus servia o maná para alimentar toda aquela multidão no deserto, mas na hora da sede, o povo voltou a reclamar. E esse é o coração dos homens. Esse é o coração da humanidade, queridos. Esse é o nosso coração. Deus estava jogando maná do céu, carne, iluminando as noites na coluna de fogo, refrescando o dia com a nuvem. Na nuvem, porque ele era a própria nuvem, ele era a própria coluna de fogo. E resolveu provar o povo com sede para ver o que eles tinham aprendido. E eles mostraram um coração duro e interesseiro que só era capaz de adorar a ele quando estava bem servido. Que coisa triste, queridos. Aqui no versículo 1 até o versículo 3, a atitude dos israelitas revela a descrença total em Deus, como se Deus não pudesse fazer nada, como se ele não fosse real. E depois aqui nos versos 6, no versículo 6 e 7, nós vemos que além de reclamar, depois de todos os milagres para satisfazer o povo, apesar da murmuração, Deus ainda saciou a sede deles também, mais uma vez. E desta vez a ingratidão foi tanta que ninguém agradeceu, ninguém. Eles murmuravam, provaram para Deus que só sabiam reclamar, que continuaram murmurando, mostraram que não confiavam em Deus, que não conheciam de verdade ainda Deus e reclamaram mesmo assim o nosso Deus tão bom e tão misericordioso. Ah, queridos, saciou a sede deles mais uma vez. Mas a ingratidão tão grande que nem para agradecer eles se voltaram. Dessa vez nem agradecer, não agradeceram. Quantas vezes, queridos, nós oramos, clamamos por um milagre, como Moisés estava fazendo, né, intercedendo, clamando pelo milagre. E quantas vezes nós fazemos isso, nos colocamos no meio, entre as pessoas e Deus, intercedendo, clamando, pedindo por socorro, pedindo pelo milagre. E Deus faz o milagre, mas eles nem se voltam para agradecer, nem reconhece que o milagre foi de Deus. Ah, queridos, isso é tão ruim, mas tão ruim. Moisés também era humano, mas ele sabia o quanto precisava de Deus. E aqui, acho que no versículo 4, no versículo 4, o povo criticou, confrontou, até ali do 4 até o 6, o povo confrontou, desafiou. Confrontou, acusou, desafiou Moisés, mas Moisés pediu socorro para Deus. Continuou seguindo as ordens do jeitinho que Deus dava, ele recebia a ordem e acatava do jeitinho que Deus mandava, ele fazia. E mais uma vez Deus aproveitou para realizar milagre no meio do seu povo, atentando a oração, o clamor de Moisés e saciando o povo ingrato. Aqui a partir do verso 8, a partir do versículo 8 até o final, nós vemos que Moisés chamou Josué quando ele se viu desafiado e intimado pelos amalequitas.
ele organizou o povo e eles foram buscar a Deus em oração. Arão e Hur seguraram as mãos de Moisés apontada para o alto. Pensem, ele precisava ficar assim, né? Apontada para o alto. E Deus deu vitória ao povo, que não tinha nenhuma experiência com guerra. Eram escravos o tempo todo, eles não tinham nenhuma experiência com guerra. Mas Deus deu vitória. Queridos, nós precisamos aprender as lições. Precisamos aprender com as lições que estão escritas aqui para nós aprender, para não ter que aprender na pele. Deus não quer que a gente aprenda na pele. O objetivo de Deus é que a gente aprenda ouvindo, lendo, conhecendo as histórias que já aconteceram com seu povo, para que nós possamos viver milagres simplesmente obedecendo os princípios dele, amando ele, amando a sua lei. Se nós aprender as lições assim, nós não vamos ficar repetindo o mesmo tipo de prova toda a vida. Quanta gente a gente conhece, né, que fica a vida inteira repetindo as mesmas provas, os mesmos tipos de provas, nunca passa de etapa. Porque eles não confiam em Cristo. Porque eles fazem como o povo que preferiu ficar andando 40 anos no deserto, sem aprender nada. Se nós confiamos em Cristo, queridos, quando nós somos postos à prova, nós temos a certeza de que tem uma saída, de que tudo que nós precisamos é abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade do Senhor. Moisés ensina. Aprendam com Moisés, queridos. Nós precisamos aprender com Moisés. Ele ensina que deserto é lugar de milagres. Então não se desespera quando entrar no deserto, entra para curtir a presença do papai, para aprender as lições que ele quer que tu aprenda. Desfruta do colo do papai. Moisés estava nos ensinando que deserto é lugar de milagre. Nós só precisamos ficar com os olhos para o céu, assim como Moisés ficou. Os olhos voltados para o céu, para as coisas do céu. Não é ficar olhando para o céu, mas é com a mente, com os olhos espirituais o tempo inteiro olhando para o céu, olhando para as coisas do céu, crendo que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, se nós ficarmos olhando para o céu, nós vamos desfrutar dos cuidados desse Pai tão amoroso. As provas vão ser vencidas na oração, na obediência e nas nossas ações, queridos. Não esqueça disso, cada ação tem uma reação. Cada ação nossa tem uma reação de Deus. E a recíproca é verdadeira. Porque se cada ação de Deus tiver uma reação nossa, queridos, e tem. Cada ação de Deus tiver uma reação nossa positiva a Ele, se com cada ação que Ele fizer nós aprendermos de verdade e entendermos e confiarmos mais e nos entregarmos mais a Ele ainda, nós seremos as pessoas mais felizes da face da terra. Acreditem, queridos. Aprendam as lições aqui. Nós não precisamos passar por tudo que Moisés passou, por tudo que esse povo passou. Se nós confiamos de verdade no papai, se nós aprendemos as lições aqui, nós já podemos passar para a próxima etapa. Deus nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.